Ô, turminha, do terceiro AB, aulas 7 e 8, da página 133. Aqui nós vamos falar de polaridade de ligações. Polaridade é assim: a ligação pode ter polo positivo, negativo, ou pode não ter polos. Então vamos ver. Se eu tiver dois átomos iguais, de uma maneira geral, química é sempre assim, né? De uma maneira geral. Se eu tiver dois átomos iguais, a molécula vai ser apolar. H2, N2, O2. Se esses átomos forem diferentes, a molécula vai ser polar. HCl, CO. Por quê? Então vamos lá ver. Por exemplo, H ligado ao Cl. A gente tem que lembrar eletronegatividade, que nós já estudamos. Eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons. Então o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Portanto, ele atrai mais elétrons do que o hidrogênio. Se eu fosse fazer uma nuvem eletrônica, eu verificaria o quê? Que os elétrons estão mais próximos do Cl. Portanto, ele vai ficar com uma carga negativa, enquanto que o H, carga positiva. Então, tudo depende da eletronegatividade. E é lógico, se os átomos forem iguais, eles vão ter a mesma eletronegatividade. Então, não vai haver a formação de polos. No entanto, se forem diferentes, de uma maneira geral, aquele que for mais eletronegativo vai atrair a nuvem eletrônica para ele. Elétrons são negativos. Atraindo a nuvem eletrônica, ele fica no polo. A gente costuma falar parcialmente positivo, parcialmente negativo. Mas o polo em si, ele fica negativo. E o outro fica positivo. Então isso é polaridade de ligações. Só que tem um detalhe. Vamos supor, aqui ó, O dupla C, ó. Aqui nós temos 3 átomos no total, tá? Não esqueçam que aquele átomo onde os outros estão ligados é chamado de átomo central. Muito bem. Percebam que há tanto essa ligação, eu estou falando essa ligação porque é uma ligação única, é uma dupla ligação. Essa ligação é polar. O oxigênio tem uma eletronegatividade maior do que o carbono. Mesmo porque são diferentes, lembra? E aqui é a mesma coisa. Então percebam que as ligações são polares. No entanto, se você fizer uma resultante aqui, nós vamos verificar na prática que essa molécula é polar. Existe uma regrinha prática para a gente constatar se a molécula é polar ou apolar quando tem mais de 2 átomos, tá? Porque, vamos repetir, embora as ligações sejam polares, a molécula é apolar. Então vamos de novo repetir. Embora essas ligações sejam polares, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Vamos pensar assim, para facilitar.
são átomos diferentes. Aqui, oxigênio mais eletronegativo carbono. As ligações são polares. No entanto, na prática, nós demonstramos que essa molécula é apolar. Então, vamos ver por que isso. Então, polaridade de ligações, agora nós vamos ver a polaridade das moléculas. Então, aqui, polaridade das ligações, polaridades das moléculas, como um todo. Então, nós já vimos que, se eu tiver, ou eu não, uma molécula, tiver dois átomos, sempre vai ser assim. Se os átomos forem iguais, as ligações são apolares, não vai haver formação de polos, positivo e negativo, e, portanto, essa molécula vai ser apolar. Então, veja, para ligação apolar, dois átomos. A molécula também vai ser apolar. E, se forem átomos diferentes, eletronegatividades diferentes, a molécula vai ser polar, porque a ligação é polar. A ligação é polar, a molécula também é polar. Então, agora nós estamos falando polaridade de moléculas. Mas, e se eu tiver mais do que dois átomos? Como é o caso aqui. Aqui, se lembra? As ligações são polares, mas a molécula, no geral, é apolar. A gente poderia pensar nisso falando em física. Momento dipolar. Isso é física. Isso nós acharíamos, se for igual a zero, é apolar. Se for diferente de zero, é polar. Mas aqui nós teríamos que ver a intensidade. Se lembra o vetor? A intensidade da força, a direção e o sentido da força. Se forem iguais, é apolar. Se forem diferentes, é polar. Mas não quero saber disso. Isso fica para a física. Fica lá bugirrado. O que nós queremos é alguma coisa prática para mais dois átomos. Então, olha o que a gente tem. Se o número de nuvens for igual ao número de ligantes iguais, a molécula vai ser apolar. Nossa, que são essas nuvens? Que são os ligantes, eu já explico. Então, mais de dois átomos, nós temos que verificar as nuvens. Ah, mas o que são nuvens? A gente chama de nuvens a ligação simples, a ligação dupla, isso é uma nuvem, isso é outra nuvem.
a ligação tripla, a outra nuvem e parzinho da elétron, considerado nuvem. Então a gente tem ligações simples, uma nuvem, dupla, outra nuvem, tripla, outra nuvem e parzinho, outra nuvem. Ah, mas o que são ligantes? Aqueles que estão ligados ao átomo central. Se lembram? O átomo central, todos os outros átomos têm que estar ligados ao central. Então o carbono é o átomo central. Eu vou chamar esses dois aqui de ligantes, porque eles são ligados ao átomo central. Então, se eu tiver mais de dois átomos, eu tenho que verificar as nuvens. E se o número de nuvens for igual ao número de ligantes iguais, é apolar. Olha lá, duas nuvens, dois ligantes iguais, apolar. Por isso que essa molécula é apolar. Agora, se o número de nuvens for diferente do número de ligantes iguais, a molécula é polar. Então vamos ver. Por exemplo, olha aqui, o S, O, dupla O. A gente já viu geometria, então a gente sabe que isso daqui, a geometria é angular. Mas estou fazendo geometria normal. Então vamos ver. Quantas nuvens tem aqui? Uma, ligação simples. Duas, ligação dupla. E três nuvens, esse parzinho de elétron. Deixa eu melhorar esse parzinho para vocês enxergarem. Três nuvens e dois ligantes, portanto a molécula é polar. Diferente dessa que nós tínhamos duas nuvens e dois ligantes iguais. Molécula apolar. Número de nuvens igual ao número de ligantes iguais, apolar. Número de nuvens diferente do número de ligantes iguais é polar. Então, vamos colocar aqui outro exemplo. Eu já vou fazer a geometria, tá bom? Tetraédrica. Aqui seria angular. Então vamos lá ver. Nuvens, número de nuvens, 1, 2, 3, 4 nuvens. Então, o número de nuvens, 4. O número de ligantes iguais, também 4. Todos eles são iguais, hidrogênio. Então, essa molécula aqui é a polar. Mas C. Vamos repetir. C, H, tetraédrica, C. Então percebam aqui, número de nuvens, 4 nuvens. E no entanto, nós temos 3 ligantes iguais. Só 3. 4 nuvens, 3. Então o número de nuvens e ligantes são diferentes. Portanto, essa molécula é polar.
Agora, o que nós não podemos esquecer são os parzinhos de elétron. Então, vamos voltar aqui. Eu tenho uma nuvem, vou fazer uma bolinha aqui, 2, 3 nuvens, e só 2 ligantes iguais. Então, quando o número de nuvens for diferente do número de ligantes iguais, ela é polar. Por isso que eu escrevi aqui, polar. Molezinha. Bom, quanto aos compostos orgânicos, nós temos o seguinte: se o composto for formado só de carbono e hidrogênio, isso daqui nós chamamos de hidro, por conta do hidrogênio, carboneto. Vamos colocar aqui no plural, porque serve para tudo. Então, os hidrocarbonetos, aqueles compostos orgânicos formados só de carbono e hidrogênio, sempre eles vão ser apolares. E, de uma maneira geral, se eu tiver carbono, hidrogênio e qualquer outro elemento, eu vou ter, então, uma molécula polar. Então, carbono, hidrogênio e pode ser oxigênio, nitrogênio, cloro, qualquer um desses daqui. Eu vou ter uma molécula polar. Então percebam, se a molécula for formada só de carbono e hidrogênio, eu chamo de hidrocarboneto, e a molécula é apolar. Então todos os hidrocarbonetos são apolares. Se tiver carbono, hidrogênio e qualquer outro elemento na molécula, ela é polar. Então, olha, colocando exemplo aqui, C3H8. Isso daqui é um dos componentes do gás de cozinha, tá? Só tem carbono e hidrogênio, portanto, apolar. Agora dá uma olhada essa daqui. C2H5OH. É polar. Veja que além de carbono e hidrogênio, aparece aí também o oxigênio, tá? Os derivados do petróleo, eles são hidrocarbonetos. Então, os derivados do petróleo, quem me dá um exemplo de derivado do petróleo? Então, o derivado do petróleo seria, por exemplo, a gasolina, o querosene, o óleo diesel, os óleos lubrificantes e assim por diante. Todos eles são, deixa eu fechar o parênteses aqui, hidrocarbonetos. Todos eles. Portanto, se são hidrocarbonetos, eles são apolares. Então vamos lembrar, a água, olha a água aqui, ó. HO. H2O. 4 nuvens, 2 ligantes iguais. Portanto, a água é polar. E os hidrocarbonetos são apolares. Então, eles não são miscíveis com a água e são menos densos que a água. Então, quando a gente mistura uma coisa com a outra, por exemplo, gasolina e água, não são miscíveis, não vão se misturar.
E a gasolina vai ficar na parte de cima, porque é menos densa, e a água vai ficar na parte de baixo, mas já já a gente vai falar a respeito disso. Então, qual é a importância de saber a polaridade das moléculas? O importante é porque a gente vai saber os tipos de interações, forças, ligações. Eu prefiro forças, mas tudo bem. Interações intermoleculares. Inter significa entre, interações entre moléculas. Mas o que significa isso daí? Significa o seguinte: moléculas são unidades isoladas. Então vamos supor aqui a molécula de água. Ela é formada por um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. Então ela é individual, ou seja, é alguma coisa que deveria ocorrer quando eu junto moléculas de água, elas deveriam estar separadas. Mas o que faz com que exista água líquida, onde as moléculas estão juntas? O que faz com que exista água na fórmula sólida? Na fórmula não, forma sólida, que as moléculas estão juntas e organizadas. Então deve existir alguma atração entre elas para que elas possam se manter unidas. Essas são as forças intermoleculares, ou ligações intermoleculares, forças intermoleculares. Uma coisa é importante: essas interações, essas forças são responsáveis por manter as moléculas, que são individuais, livres, unidas no estado líquido ou no estado sólido. Então vamos ver quais são essas forças intermoleculares. Agora eu vou apagar aqui, que eu vou fazer uma tabelinha para vocês. Então as moléculas apolares, elas se unem através de uma força chamada de polo induzido, para manter as moléculas unidas quando estiverem no estado líquido ou sólido. E se for polar a molécula, pode ter 3 tipos de ligações. Dipolo, dipolo, a gente costuma repetir, né? Dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo, dipolo, tá? Então aqui já vai haver o aparecimento de polos, polo positivo e negativo. Então fica mais fácil a gente verificar que o polo positivo atrai o negativo e as moléculas se juntam. Aqui não. A união delas é por indução. Quando uma passa próximo da outra, forma uma deformação da nuvem eletrônica. Nessa deformação, vai haver momentaneamente um polo positivo e um polo negativo. Todas as moléculas têm esse tipo de interação. Todas elas. Todas elas têm a nuvem eletrônica, como uma passa na frente da outra, próximo à outra, vai haver essa deformação das nuvens. Mas, além disso, as moléculas polares, além dessa força de polo induzido, tem o chamado dipolo-dipolo.
O que eu falei, o polo positivo atrai o polo negativo, o que mantém as moléculas unidas no estado líquido e no estado sólido. Tanto dipolo induzido como dipolo são conhecidos como forças de Van der Waals. Para quem gosta de nomes, o dipolo induzido é conhecido como forças de London. Até aí também, não? Bom, além das polares darem origem ao dipolo, elas podem formar também ligações de hidrogênio. Antigamente, essas ligações de hidrogênio eram chamadas de pontes de hidrogênio. Acho que vocês até viram isso em biologia. Quando ocorre ligações de hidrogênio? Primeiro, eu tenho que ter hidrogênio na molécula. E esse hidrogênio tem que estar ligado ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, que são os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. E íon dipolo. É quando eu tenho um íon, aí sim íon, os compostos iônicos, eles são sempre polares. Eles têm o polo negativo, ânion, e o polo positivo, que é o cátion, né? Agora, se eu tiver essa associação íon com alguma molécula que seja dipolo, eu tenho o chamado íon dipolo. Então, se nós fizermos em ordem crescente de intensidade dessas atrações, dipolo induzido são os que têm menor intensidade. É feito por indução a formação dos polos, né? Depois dipolo. Ligações de hidrogênio são mais fortes, mais intensas as forças, a intensidade, né, dessas atrações, do que as demais. E a mais intensa, o íon dipolo, porque aqui normalmente nós vamos ter uma carga, ou um cátion, ou um ânion, tá? Então isso daqui é a intensidade crescente da força entre essas interações. Então vamos ver a relação. Só antes, vamos fazer uns exercícios. Por exemplo, se eu tiver aqui H2 e eu perguntar para vocês o seguinte: qual a força que mantém essas moléculas do gás hidrogênio? Julinha, H2, 2 átomos iguais, apolares. São apolares, o que mantém unido essas moléculas, dipolo induzido. Então, se eu tiver, por exemplo, HCl, vamos ver, átomos diferentes, portanto, é polar. Polar pode ser dipolo, ligações de hidrogênio e íon dipolo. No caso aqui, dipolo. Eu não repito o nome, não. Dipolo induzido, mas guarda isso daí. E se eu tiver, por exemplo, N, H3, então vamos verificar. Eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens e 3 ligantes iguais. Portanto, essa molécula é polar. Se ela é polar,
ou ela forma dipolo ou ligações de hidrogênio. Como eu tenho H ligado ao N, essas moléculas no estado líquido estão atraídas por ligações de hidrogênio. Turminha? Então, nós vamos falar da temperatura de ebulição em função das forças intermoleculares. Então, é assim. Aqui, por exemplo, a gente tem moléculas de água. Eu estou representando o oxigênio e os dois átomos de hidrogênio, o H2O. No estado líquido, essas moléculas estão unidas por pontes de hidrogênio. Então, vamos lembrar, HOH, olha aqui, são 4 nuvens e 2 ligantes iguais. Molécula polar. Polar ou forma dipolo ou pontes de hidrogênio. No caso aqui, como o hidrogênio está ligado ao oxigênio, nós vamos ter a formação de ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Então, dá uma olhada. Quando eu aqueço a água, que está no estado líquido, as moléculas unidas por pontes de hidrogênio, eu não estou me preocupando aqui com o desenho para indicar as pontes. Só estou imaginando as moléculas unidas. Quando eu aqueço e as moléculas passam do estado líquido para o gasoso, veja que não há quebra das ligações covalentes. A água no estado líquido, a água no estado gasoso é H2O. Simplesmente o que vai ocorrer? A quebra das forças entre as moléculas. Elas vão se separar. Então a temperatura de ebulição é assim. Ora, quanto maior a força de atração entre as moléculas, mais difícil para a gente separar essas moléculas, aquecendo. Portanto, quem for dipolo induzido vai entrar em ebulição primeiro, porque é muito mais fácil separar as moléculas do que quem tem dipolo, que eu só vou escrever dipolo. Depois, pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. E, finalmente, íon dipolo. Então, notem, quanto maior a intensidade das ligações entre as moléculas, mais difícil separar essas moléculas. Ou seja, maior a energia que eu tenho que fornecer. Então, o ponto de ebulição aumenta nesse sentido. P, eu vou escrever ponto de ebulição. Ou temperatura de ebulição, tanto faz T. Então, aqui é o ponto de ebulição crescente. Isso nós consideramos para moléculas que têm aproximadamente o mesmo tamanho. Então, vamos voltar lá nos hidrocarbonetos. Olha, o CH4 só tem carbono e hidrogênio. Ele é apolar, dipolo induzido. Então, ele vai ter menor temperatura de ebulição do que quem for dipolo. Olha aqui, isso é polar. Carbono e hidrogênio e um outro elemento que tem menor temperatura de ebulição do que o CH3OH.
Ah, mas esse é dipolo, ou seja, é uma molécula polar, e essa também é polar. Só que vamos lembrar, aqui o oxigênio está ligado ao hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Então, olha a ordem crescente de ponto de ebulição. No entanto, o ponto de ebulição também depende do tamanho da molécula. Eu vou fazer aqui uma analogia. Imaginem vocês que eu vou passar super bonder nos meus dedos aqui e colar os dois. Eu vou tirar. Vai sair pelinha daqui, pelinha de lá, mas eu consigo tirar. Agora imagine eu passar super bonder na mão toda e grudar. O sacrifício vai ser muito maior. Por quê? Porque depende da superfície de contato. Então, quanto maior a molécula, maior a superfície de contato. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, C2H6, eu tenho uma molécula de um determinado tamanho que tem 2 carbonos, 6 hidrogênios. E eu tenho aqui o C3H8. Quem tem maior ponto de ebulição? Percebam que as duas, lembram? Só carbono e hidrogênio, apolar dipolo induzido. Então as duas se ligam por dipolo induzido. Essa substância aqui e essa daqui também. Só que tem um detalhe, essa é maior. Então o ponto de ebulição vai ser também maior. Eu tenho que fornecer mais energia para separar quem tem maior superfície de contato. Então, aqui também, ponto de ebulição crescente. Bom, vamos falar agora, já que nós falamos da temperatura de ebulição, e serve também para a temperatura de fusão. A mesma coisa que eu falei aqui para a ebulição. Vamos falar da solubilidade. Normalmente, substâncias polares se dissolvem em substâncias polares. Então, polar dissolve polar. E a substância apolar dissolve apolar. Então, por isso que, por exemplo, o melhor solvente dos sais, que são iônicos, é a água. Os sais são polares, logicamente são iônicos, e a água também é polar. E o apolar, por exemplo, gasolina é um derivado do petróleo, que é um hidrocarboneto, é apolar. Dissolve tudo aquilo que for hidrocarboneto, tudo aquilo que for formado só de carbono e hidrogênio. Então, o caso do óleo diesel, da graxa, né? Por isso que água não dissolve graxa, mas a gasolina sim. Água é polar, graxa é apolar. Então, vocês poderiam me perguntar o seguinte, e o etanol? Então, vamos colocar aqui a fórmula do etanol. A fórmula orgânica, tá bom? CH3, CH2, OH. Que eu estava colocando até então como C2, H5, OH. E vocês vão me perguntar assim, peraí, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. E por que a gente consegue dissolver o álcool, o etanol, tanto na gasolina, aquela mistura de 25% obrigatória, né, para colocar na gasolina,
como com a água. Para os carros a álcool hidratado. Então o álcool, ele se dissolve tanto na gasolina como na água. Bom, vamos ver por quê. Ele tem uma parte formada só de carbono e hidrogênio. Se lembram? Carbono e hidrogênio, hidrocarboneto? Essa parte é apolar. No entanto, o OH é polar e forma pontes de hidrogênio. Portanto, ele se dissolve perfeitamente em água em quaisquer proporções. Mas também, devido à parte apolar, ele se dissolve também em substâncias apolares, hidrocarbonetos, como é o caso dos derivados do petróleo. No caso aqui é a gasolina. Por isso que o etanol se dissolve tanto em um como em outro. Só que tem um detalhe. Ele se dissolve muito mais na água, porque ele forma pontes de hidrogênio com a água. Portanto, se eu pegar uma quantidade qualquer de gasolina e colocar água, todo o álcool da gasolina vai para a água. Se dissolve muito melhor em água, tá? É lógico que se eu aumentar essa cadeia apolar, cada vez mais, no caso aqui é um álcool, o álcool vai se dissolver mais em substância apolar do que na polar. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui 10 átomos de carbono, eu tenho uma cadeia polar muito maior do que a polar. Então, essa substância vai se dissolver muito mais nas substâncias apolares. À medida, portanto, que eu aumento o número de carbono de uma substância que é polar, aumenta o número de carbonos, ela vai se tornando cada vez menos solúvel em água, porque eu estou aumentando a parte apolar. Então é nesse sentido que inventaram o tal do sabão. Sabão é assim, olha, ele tem uma cadeia carbônica. Olha, em cadeia carbônica nós vamos aprender química orgânica, mas a gente representa assim, né? Uma cadeia carbônica, cada vértice e cada extremidade corresponde a um carbono. Então, os sabões, eles têm uma parte apolar formada, vocês acham que aprenderam isso em biologia? Por ácidos graxos. Ácidos graxos são ácidos carboxílicos que têm 12 carbonos ou mais. E aqui no final é um sal do ácido carboxílico. Então, por exemplo, olha aqui, isso é um sal, isso é um composto iônico. Ânion, tudo isso daqui é o ânion e aqui é o cátion. Essa parte é polar. Então vamos ver o funcionamento do sabão. A sujeira normalmente é gordurosa. A gordura, óleo e gordura são apolares, que tem uma parte muito grande de carbono e hidrogênio, portanto apolares. Essa parte apolar se gruda à sujeira, que, como eu falei, normalmente é oleosa, ela é gordurosa. E a parte apolar vai atrair a outra parte apolar, que é a sujeira. E a água? A água é uma substância que nós já vimos, é polar. Então a água se liga à parte polar
da molécula do sabão. Quando eu enxago, o que acontece? A água que se liga à parte polar, ela vai passar, vai levar embora toda a parte apolar, que é a sujeira. Olha que legal a gente saber como funciona o sabão. Assim também funcionam os detergentes. O sal aqui é diferente, né? O sulfonato, mas a ideia de sabão e detergente, ideia da limpeza, é assim que funciona. Combinado, turminha? Então vamos fazer os exercícios da página 138, com a graça de Deus.